tudo bem com você? Estamos ministrando uma série sobre o tema Frutificando no Deserto. Falamos na última palavra sobre duas lições que nós aprendemos no deserto. Primeira, valorizar o pouco, e segunda, gratidão, ser grato. Extraordinárias lições. E hoje nós queremos falar um pouquinho com você sobre as outras lições. A terceira lição: aprender a não ter acúmulos desnecessários. Não sei se você já viu aquela série ou aquele programa de TV, Acumuladores. Como é horrível aquilo. A pessoa vai acumulando coisas e quando chega um momento ela não consegue nem entrar dentro de casa, não consegue receber visitas mais e a vida dela começa a ser uma vergonha. Ela não quer nem sair na porta pela vergonha que ela sente de ter tantas coisas acumuladas. Se ela somasse tudo aquilo que ela tem acumulado, provavelmente, se ela não tivesse tudo aquilo e esse recurso fosse guardado, ela seria uma pessoa rica. Mas como ela comprou, ela é uma pessoa pobre. E aqueles objetos do acúmulo não servem para nada, só para satisfazer uma defasagem da vida dela, que é emocional. Em qualquer nível que for o acúmulo, ele é doentio. O acúmulo não serve para nada, principalmente quando se está passando por um momento de deserto, de dificuldade. É uma lição que eu aprendo muitas vezes a duras penas, a entender que os acúmulos em minha vida podem gerar um fator que rouba as minhas riquezas e as finanças. É muito fácil. Quantas coisas existem parados em nossas casas que nós nunca usamos? Simplesmente compramos e deixamos lá. Aquilo lá é recurso que poderia estar sendo usado para você passear, para você dar alegria para a sua família de um passeio ou algo parecido. Mas o acúmulo muitas vezes é desnecessário. Então, aprender a não ter acúmulos desnecessários é uma lição que eu aprendo lá no momento de dificuldade. E no momento de dificuldade é o momento onde as pessoas mais acumulam coisas. Ele começa a ganhar coisas que não são necessárias. Começa a ganhar bicicleta, carro, skate, carro velho, e começa a jogar no canto lá do quintal, da casa ou da vida dele, e quando ele vê tem uma montoeira de lixo que não serve para nada. E esses acúmulos muitas vezes são na nossa alma. Nós acumulamos mágoas, tristezas, rancor, ódio, enfim, e isso causa um entulho na nossa vida, onde não deixa-nos fluir, ir para frente, ir para o futuro, ir para onde Deus quer que nós iremos, ou seja, a terra prometida. Quando Deus prometeu ao povo a terra, Ele levou o povo para o deserto para ensinar. Perceba no deserto o que aconteceu com o alimento. O povo reclamou que não tinha carne. Deus então enviou codornizes. Codornizes são pássaros, carne. Só que o povo teve um dia que comeu tanto que começou a sair pelos narizes. Ele acumulou coisas. E Deus proibiu que eles guardassem para o dia seguinte. Assim como o maná. O pão do deserto. Deus sustentou o povo durante 40 anos com um alimento chamado maná. Um pão especial para o deserto. E esse pão não podia jamais ser guardado para o dia seguinte. Ele deveria ser consumido no mesmo dia. Só na sexta-feira que o povo acumulava 2 porções, porque o sábado era santo. E no sábado não poderia colher o maná. A lição que Deus deu ao povo aqui foi sobre acúmulos desnecessários. É diferente de você poupar. É diferente de você guardar alimento e reservar alimentos para um momento de escassez. Eu estou dizendo de acúmulos que não serão necessários na sua vida. Aprender a não ter acúmulos que não servem para nada. Elimina da sua vida todo acúmulo. Eu tenho certeza que serão entulhos que sairão definitivamente da sua vida.
A outra lição, que é a quarta lição: no deserto eu preciso aprender a viver com o básico. Nós aprendemos isso lá no sobrevivencialismo, naquele programa de TV, ou quando você faz um curso de sobrevivência. Você aprende que você não precisa, no local de dificuldade e escassez, no deserto, você não deve e você não precisa coisas exageradas. Ou seja, você pode viver com o básico. Por exemplo, uma vasilha de água, uma vasilha de comida, coisas assim de sobrevivência. Agora, na sua vida pessoal, quando você está passando por dificuldade, Deus está te ensinando que viver com básico dá para viver. Nesse tempo que nós estamos passando agora, eu tenho perguntado para as pessoas: quais são as coisas que são excessos na sua vida? O alimento. O que tem em excesso? O que você não precisaria ter para subsistir, para sobreviver na alimentação? E as pessoas me falam: eu tiraria isso. Chocolate, o doce, a carne em excesso. Ok, você consegue viver sem isso? Ok. Você consegue viver sem mais um carro na garagem? Consigo. São lições que eu aprendo no momento de escassez. O momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, que é essa pandemia do corona. Tem pessoas que estão surtando, que estão com um problema sério de medo, surto psicótico, já foi para o psicológico, daqui a pouco pode ir para a loucura, se essa pessoa não parar e se centrar. Ela precisa de excessos para sobreviver. Ela pensa, a alma, a mente dela imagina que ela precisa e não precisa. Se você aprendeu no deserto, no momento de dificuldade, a viver com o básico, quando você passar por ele novamente, você vai passar melhor do que os demais. Então é muito importante isso, aprender a viver com o básico. A quinta lição: aprenda a manifestar a honra. E quando que eu aprendo o princípio da honra? Muitas vezes Deus vai precisar me enviar para o deserto, para o momento de dificuldade. Honrar quem? Honrar pai e mãe. Sabe que um filho que desonra, sabe o que ele aprende? Volta para casa. Ele volta para casa e ele precisa, a depender dos pais muitas vezes, daí ele começa a entender que é bom, que ele deveria ter honrado antes, não honrou, daí ele precisou voltar. Honrar a liderança, honrar o chefe, mas não é só isso. Honrar as pessoas que estão à sua volta. A honra é um estilo de vida. É um mandamento, mas é um estilo de vida. Eu tenho uma vida honrada, eu honro as pessoas. E isso atrai a bênção de Jeová Jireh sobre a minha vida e a prosperidade que vem do Senhor. A honra, queridos, muitas vezes, em muitos casos, ela não é pública. Não se dá uma medalha, não se dá um troféu, não se dá uma menção honrosa. Muitas vezes a honra é silenciosa. E essa honra silenciosa, ela também tem muita validade para os dois, o que honra e o que é honrado. Sexta lição que eu aprendo no deserto, para ir fechando já as lições: aprender a respeitar a lei da divisão. Houve um problema no arraial de Davi, numa cidade chamada Ziclag. Davi com seu exército estava acampado em Ziclag e ele foi para a guerra e deixou lá as mulheres, ou seja, mulheres dos soldados, dos oficiais, ficaram no acampamento com as crianças, os animais e todos os bens ali. Aí veio um povo, um exército passou pelo arraial enquanto Davi e seus homens estavam na guerra e levaram escravos, as mulheres, as riquezas, as crianças, foram tudo. Davi chegou ali no arraial, não tinha mais ninguém, tudo queimado. Os homens começaram a se desesperar, a chorar. Davi chorou e teve um momento em que aqueles soldados, no desespero, quiseram até apedrejar Davi. Daí Deus revestiu Davi naquele dia, ele foi para o Senhor,
orou ao Senhor e perguntou ao Senhor: devo eu perseguir esse exército ou não? E Deus falou: vai. E ele foi, com todo o seu exército. Chegou em um ponto que alguns homens não conseguiram ir mais pelo cansaço. Eles tinham acabado de chegar de uma batalha. Então Davi ordenou que aqueles homens que estavam cansados ficassem esperando, enquanto os outros que estavam bem iam para a guerra. E Davi foi, e conforme a palavra que Deus liberara a Davi, ele saqueou aquele exército, trouxe todas as almas, ou seja, mulheres, crianças, animais, todas as riquezas, ainda trouxe os despojos daquele exército que estava passando por todas as cidades roubando. Davi então trouxe tudo aquilo, e aquilo era o despojo. Ao voltar, Davi dividiu o despojo em igual partes a todos, para os que tinham ido para a guerra e para os que tinham ficado por causa do cansaço. E aqueles homens ficaram nervosos com Davi. Naquele dia, Davi baixou um decreto em Israel que vale até hoje, chamada Lei da Divisão e da Presa. O que significa isso? Todos que participam da batalha, da conquista, recebem a mesma parte dos despojos, ou seja, a divisão da presa. O que eu aprendo com isso hoje? No mundo, hoje, na minha vida. Eu preciso ser fiel ao Senhor, às pessoas que estão comigo, aos contratos que eu faço, à minha palavra que eu dou. Eu preciso ser fiel. Isso é um princípio chamado a lei da divisão. Como se aplica isso numa pessoa que é, por exemplo, comissionado? Como se aplica isso numa pessoa que tem uma parceria financeira, de negócios? Por exemplo, você foi indicado por alguém para fazer uma obra, quem trabalha com construção, e aquele engenheiro falou: eu te dou essa obra, você precisa me devolver 10%. E aquele construtor não acha justo isso. E ele então, no momento, ele fecha o contrato porque precisa do trabalho, mas na hora de fazer o acordo, o acerto, ele recua. Perdeu a bênção, perdeu a vitória, e isso vai ser cobrado de quem faz isso. A lei da divisão e da presa deve estar comigo em todos os dias da minha vida. Isso chama-se fidelidade, lealdade, e Deus me abençoe e te abençoa por causa dessas leis. Eu te abençoo em nome de Jesus, que nós possamos colocar essas leis nas nossas vidas em prática, no dia a dia das nossas vidas, para que eu não precise voltar ao deserto e aprender de novo. Deus te abençoe.